Gente, olha só, hoje é dia do fotógrafo, essa profissão que veio crescendo cada vez mais. Como era gostoso, né, bonito você contratar um fotógrafo, né, numa época na década de 90, por exemplo, né? Todos nós hoje temos lá os nossos quadros, porque o fotógrafo ia lá, fazia foto. Até hoje mudou a forma, mas o gosto de ter uma fotografia em casa faz toda a diferença. E falar sobre a fotografia que vai muito além, né, da imagem. Ela guarda memórias, ela revela as nossas emoções. E aí fica ali, contando as nossas histórias. Eu recebo hoje aqui no estúdio para bater um papo, contar um pouco da sua história também, é o Josemar José, que é fotógrafo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Que bom, Josemar, você está aqui para contar a sua história. Conta pra gente, você começou a fotografia como? Eu ainda era um pouquinho, entrando na juventude, praticamente na idade dos 19 anos aproximado, lá em 1990, 89. E meu pai, ele, além da função do trabalho que ele tinha como mecânico de carro, fazia barco com meu avô. E aí ele chegou para mim um belo dia, falou, sábado vai ter a formatura de uma neta do amigo dele e você vai fazer a foto. Aí eu olhei para ele e falei, mas eu não sei como é que faz. Eu não sei, ele falou assim, depois eu te explico. Aí quando chegou 1 ou 2 dias antes, aí ele me chamou, falou assim, olha, aqui a câmera é essa, era uma Olympus Trip, uma pequenininha. E aí ele falou, aqui está o filme, explicou como colocava o filme e deu umas dicas de como que eu regularia a câmera. Então até era bem interessante, eu gosto sempre de citar isso, porque ele falava assim, você imagina você deitado uma vez no chão, é aqui. Tá. 2 vezes, é aqui. E 3 vezes, assim acabou. E aí chegou no dia lá, olhei pro chão, olhava para a pessoa. E aí eu regulava. Começou a regular. O seu pai tinha um estúdio dentro, ali junto com a oficina mecânica, é isso? Ele tinha, na verdade, nessa época não trabalhava exatamente o estúdio, que ele fazia mais só essa parte de aniversários, casamentos. E aí esse amigo pediu para fazer a formatura da neta dele, que era a neta do amigo dele. E aí em casa nós tínhamos lá um quarto escuro, onde ele e meu avô faziam revelações. Eles revelavam os filmes. Tinha lá todas as pias, tinha todo um quarto sem janela, né? E aí, às vezes, a gente olhava lá, ele sempre escuro com uma lâmpada vermelha, né? Então, eles faziam as revelações lá. E quando foi que você começou a trabalhar, a ganhar com isso fazer parte da sua vida? Então, nessa época dos anos 90, quem fazia todo o contato era ele. E ele falava, ó, dia tal, tem o casamento de fulano, tem aniversário de ciclano. E aí você ia, com coragem, tudo ia. Pegava a câmera, era uma câmera, um flash, colocava a mochilinha, vamos embora. E aí quando voltava eu entregava para ele, ele fazia o restante. Então ele mandava ele levar para o laboratório para revelar, ele fazia todas essas coisas. Eu só clicava e entregava. E aí ficou um tempo, eu fiquei um tempo sem fotografar. E depois, quando foi em 2007 aproximado, quando eu fiz a faculdade de comunicação, que eu comecei em 2005, né, na FATEA, aí um dos trabalhos que tivemos que fazer, eu precisei arrumar uma câmera, arrumei, e aí algumas pessoas começaram a ver que eu estava fotografando, que eu vim fotografar, fiz foto aqui no santuário de alguns momentos, e aí alguns chegavam e falavam, você voltou a tirar foto? Eu falei, estou tirando, tá, vai ter aniversário de fulano, você tira para mim? Vai ter minhas bodas, aí foi quando eu comecei a voltar, e até hoje. Então já tem mais de... praticamente assim, mais de quase 15 anos. Então, e você contando aí, sabe o que eu tô pensando? Você contando esse início que seu pai te deu a máquina e falou, vai, né? Aconteceu já alguma história interessante aí que você falou, nossa, que desafio, que momento que foi desafiador para você, que você percebeu? Então, quando foi mais ou menos em 97, né, por aí, eu estava fazendo umas fotografias de slide, era para slide, que eram os positivos que a gente fala, né? Que no caso, quando bate fotografia normal, o filme é o negativo. Só que o slide, o filme é o positivo, que ele já solta colorido, para aquele projetor antigo que não se usa mais. Hoje nós temos os slides, que são os digitais, então está muito fácil. Mas antigamente tinha aquele processo, era uma caixinha quadradinha, que colocava um projetor e jogava na parede, né? Essa imagem. E aí... Um belo domingo, voltando da Pedrinha, que eu estava fazendo essas fotos, a Kombi capotou e eu perdi minha câmera. Né? Era o seu único instrumento de trabalho? Eu trabalhava também como guarda-mirim, como estagiário, então eu tinha os trabalhos, mas eu gostava de trabalhar com fotografia. Aí fiquei um tempo sem fotografar,
e uns amigos me presentearam com uma câmera idêntica, que é a que eu perdi. Até uma bem antiga, que eu ainda tenho ela, que chama Zenith, é uma câmera pesada, robusta, e é de filme, né? Aí quando foi em mais ou menos 2008, por aí, 2007, que eu comprei uma outra câmera e depois comprei uma outra que foi digital e aí daqui em diante eu já comecei a pegar mais trabalhos. Que bacana. Não desistiu dos sonhos aí, né, Josemar? Não. Qual a importância de registrar momentos para você? Você que vem registrando momentos, você já deve ter pego criança, que hoje se formou, né? Você provavelmente acompanhou histórias de pessoas que casaram. Qual a importância de registrar uma história? A história é interessante a gente ver, por exemplo, quando fotografamos casais, né? Então, quando está o namoro, o noivado, a preparação para o casamento, então tem todo aquele envolvimento, aquele glamour, né? Então tem aquele cuidado. Só que a vida vai colocando certas coisas em cima e acabamos esquecendo desses detalhes. E aí, quando vem uma crise, porque infelizmente na vida da gente nós somos humanos, então vem a crise, vai acontecer. Sim. Seja psíquica, seja às vezes uma situação que acontece, né? Que vai acontecer. Então, são pessoas. Então, cada pessoa tem um lado masculino, feminino, então cada um tem sua particularidade, embora eles se assumiram em matrimônio, se assumiram como casal. E aí vem aquela crise. Pode acontecer, né? Durante a vida. E a imagem, a fotografia, no caso a impressa, principalmente aquela que está no álbum, aquela que está num quadro de destaque na sala ou destaque no corredor, ela pode ajudar essa pessoa a sentar diante dessa imagem e trazer a lembrança, aquela memória daquele dia. Por exemplo, a gente está fazendo um ensaio, uma sessão de casal, aí a gente, para tentar tirar um riso espontâneo, porque é assim, sorrir é uma coisa. Agora, a gente fazer uma coisa e a pessoa rir espontaneamente, a imagem fica mais emocionante. Sim. Então, de repente, a gente fala para o casal, fala assim, olha, sussurra no ouvido dela, sussurra no ouvido dele, alguma coisa que você ainda não falou. Ou conta uma piadinha, faz alguma coisa, e a pessoa dá aquele riso, né? Sim. E aí, se a pessoa olha para aquela imagem, ela fala, nossa, aquele dia eu falei que eu amava ela, que ela seria a razão da minha vida. E agora eu estou pisando na bola. Então, ele olha para aquela imagem, ele consegue trazer a lembrança desse momento, e aí, tanto o masculino, seja o homem ou a mulher, ele, de repente, consegue mudar aquele passo para se dirigir lá e falar, olha, vamos reconciliar, vamos resgatar esse dia na vida da gente. Então, lembrança afetiva, né? Essa imagem contribui para isso, né? Muito bacana, Josemar. Tá aí uma mensagem que você deixa a respeito do registrar os bons momentos, né? Também. As histórias, as alegrias, que nos alimentam também, né? As boas lembranças nos alimentam no dia de hoje. É o que nos fazem, a nossa história. Parabéns! Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Você hoje está representando aqui muitos fotógrafos que fazem o mesmo trabalho que você, registram essas memórias bonitas. E é importante a gente tentar valorizar essa questão do trabalho, né, do fotógrafo. Sim. Porque hoje está muito comum, assim, não é bem uma crítica, né, mas é um alerta, porque às vezes a gente tem um parente e fala, nossa, ele comprou um smartphone que faz a foto sozinha, não faz. Então, é preciso distinguir um pouco, né, uma imagem profissional daquela imagem que a gente tem, porque o que vai fazer a diferença na imagem é essa composição, né? Que de repente coloca duas pessoas, né? Um profissional e um amador para fotografar a mesma cena. A gente vê que às vezes o profissional ele agacha, ele procura uma posição, qual que é a luz, onde que está a luz melhor. Aí a gente olha com o celular, chega e clica, está aqui, né? E uma das fotos mais bonitas é quando os fotógrafos vêm. O cenário mais bonito é o Santuário Nacional, os fotógrafos adoram vir para o santuário e, olha, registrar momentos, porque aqui a iluminação, seja de dia, ao anoitecer, durante a noite, as luzes aqui são belíssimas. Aqui em cada enquadramento, cada cena, tudo aqui é bonito, em cada olhar, né? Em cada perspectiva, é lindo demais aqui no santuário. Então, sejam sempre bem-vindos, viu, fotógrafos? Vem aqui fazer os seus registros, porque sempre é lindo cada momento aqui, quando faz chuva, quando faz sol e quando tem as estrelas. Muito bonito. Parabéns, Josemar. Eu queria agradecer a sua presença. É o Caminho do Rosário, verdade. É um outro trajeto também fotografável. Né?
Muito obrigada. Obrigado. Parabéns pelo seu Eu trabalho. Eu que agradeço a atenção, agradeço a oportunidade. Que bom, muito bom.